Olá pessoal, tudo bem? Depois do meu vídeo sobre problemas financeiros, muitas pessoas vieram falar nos comentários o porquê disso ou daquilo, então eu resolvi gravar esse. Então hoje a gente vai descobrir por que você nasceu pobre ou nasceu rico, ou não consegue ganhar dinheiro ou consegue ganhar dinheiro. Sejam bem-vindos. Bom, primeira coisa que eu digo a você é que se você está nessa situação, a culpa é somente sua. Ninguém mais tem nem culpa nem crédito, né? Por quê? Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós somos hoje depende das nossas escolhas atuais e das nossas escolhas passadas. Então vamos dar um exemplo. O que seria escolha atual? O Joãozinho decide sair na sexta-feira, bebe muito e aí passa mal. E aí no sábado ele não vai trabalhar. O chefe dele vai pensar, pô, mas o Joãozinho sempre falta no sábado, vou mandar ele embora. Ou então pelo menos não vou promovê-lo, pois ele não é um bom funcionário. Então o Joãozinho não pode chegar e falar assim, ah, a culpa é do destino, a culpa é da reencarnação, a culpa é de quem eu fui no passado. Não, a culpa é do Joãozinho mesmo. Outro exemplo, a Mariazinha é casada com o Joãozinho. O Joãozinho sempre chega tarde em casa, sai com os amigos, faz coisas que a Mariazinha não gosta. Um dia ela fica de saco cheio e separa dele. Aí ele fala, meu Deus, é o destino, eu devo ter feito coisas ruins na reencarnação passada. Não, é a próprio Joãozinho que está tomando as decisões erradas. Outro exemplo, o Joãozinho está sem trabalhar, está desempregado. E aí, ao invés de ele procurar emprego, ele manda 2, 3 currículos por e-mail e fica vendo as notícias no G1, fica no Facebook navegando, mas aí ele sempre reclama que ele é desempregado, que ele deu azar, que ele não recebe ajuda, que deve ser a vida passada que está atrapalhando a vida dele, mas não. Nesses 3 casos, o culpado é o Joãozinho atual. Ele que não está agindo de forma correta, ele está recebendo imediatamente o resultado das suas escolhas passadas. Agora vamos dizer, o Joãozinho faz tudo certo, trabalha direitinho, nunca falta no sábado. E mesmo assim, há uma mudança na empresa e eles resolvem cortar os gastos. E por coincidência o Joãozinho é o funcionário mais recente daquele setor. Eles cortam o Joãozinho. Isso sim, você pode atribuir a uma vida passada. E aí quando a gente vai olhar a vida do Joãozinho, no passado, outra existência, ele, por exemplo, fez outras pessoas perderem o emprego para ele se dar bem. Ou então ele não pagou os seus funcionários, entre outras coisas que ele pode ter feito. Mas sem dúvida nenhuma, inocente, entre aspas, né? Inocente porque não é nessa vida, mas inocente ele não é. Vamos dar outro exemplo. Então vamos imaginar que o Joãozinho é um excelente esposo, faz tudo certo, trata a mulher bem. Mas aí o Joãozinho não consegue ter uma parceira, porque ou ela termina com ele, ou elas não querem nada com ele, ou quando quer acabam traindo ele. Só que se o Joãozinho faz tudo o que está ao alcance dele e isso acontece, aí você pode atribuir a vidas passadas. Aí você vai ver a vida do Joãozinho no passado, ele traía muito a esposa, ou ele era amante de uma mulher casada, ou ele fazia trabalhos com espíritos das trevas para desfazer casamentos. Alguma coisa do gênero sempre é o que aparece na vida deles. Eu sei porque às vezes que eu converso com os espíritos sobre alguma pessoa que está sofrendo inspiração, eles me mostram normalmente o que aconteceu. Aí vamos ao terceiro exemplo. Joãozinho vai lá, procura emprego, o dia inteiro, se esforça pra caramba, chega na entrevista, faz tudo certo, aí a empresa fala, não Joãozinho, a gente vai te contratar. Aí passa uma semana, ninguém chama o Joãozinho, ele vai verificar, bem naquela semana o diretor mandou cancelar as contratações, ou então apareceu uma pessoa, um ex-funcionário que resolveu voltar e o Joãozinho perde a vaga de emprego. Aí ele vai novamente procurando de novo. Aí acontece algo do gênero. Isso pode sim se atribuir a uma expiação. Se ele fez mau uso, por exemplo, do poder dele em outra encarnação, passando as pessoas para trás, prejudicando, escravizar os outros, é justo que ele passe os problemas que ele fez os outros passarem. Em resumo, ninguém está passando por nenhum sofrimento de graça. Ninguém mesmo. E não existe sorte ou azar. O que existe é a sorte, vamos dizer, a vida que a gente recebe
nessa existência, ela é um pedaço de todas as nossas outras existências. Se você nasceu pobre, é porque tinha que nascer pobre. Foi por algum motivo, ou para você desenvolver mais humildade, ou por expiação porque você teve dinheiro e fez muito mau uso. E se você nasceu rico, uma prova provavelmente. Sabemos que a prova da riqueza é uma prova muito mais difícil do que ser pobre, porque o rico pode se endividar muito mais no sentido de expiação. Ele pode, por exemplo, utilizar o dinheiro para comprar bebida, para prejudicar pessoas, utilizar no sexo. Então isso daí vai causar uma grande dívida para ele. Então quando a gente fala assim, pô, mas o Brasil são as pessoas que mais sofrem, por que eu não nasci num país melhor? Bom, por que a gente não nasceu num país melhor? Há exceções, tá? Mas de uma forma geral, os brasileiros são os grandes endividados. Isso inclusive está em livros como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os maiores endividados, os que fizeram mais mal na Revolução Francesa, na Segunda Guerra Mundial e por aí vai, são os brasileiros. É por isso que a gente passa esse sofrimento com os políticos. Você vai ver, todos os políticos praticamente roubam e Jesus não faz nada. Por que Jesus deixa eles roubarem? Sendo que é óbvio que Jesus pode fazer o que ele quiser a hora que ele quiser. Porque a gente tem que espiar esta parcela de culpa que a gente teve no passado. Então todas as vezes que você comete uma falha, todas as vezes que você descumpre uma regra das leis de Deus, que são as leis verdadeiras, tanto que Jesus fala que a doutrina que ele está ensinando não é dele, e sim de Deus, do Pai dele. Toda vez que você descumpre essa regra, você cria um débito lá na sua conta corrente. Então vamos supor que você tem uma conta corrente espiritual. Então toda vez que você roubou, prejudicou alguém, escravizou, matou, e eu garanto para vocês que não foram poucas. Eu, quando às vezes converso com as pessoas e converso com os espíritos, eles me mostram o passado das pessoas, você só vê coisas horríveis, porque nós, a espécie humana, é muito primitiva ainda. E se você fizer um estudo de qualquer época da história, você só vai ver sangue, racismo, preconceito, escravidão, essas coisas que acontecem que as pessoas falam, ah, o mundo nunca foi pior. Pelo contrário, o mundo nunca foi tão civilizado. A gente nunca teve tantas leis que protegessem as pessoas. As mulheres nunca tiveram tantos direitos. Nunca existiu tão pouca diferença racial. Isso tudo é muito novo. Há pouco tempo atrás, se escravizava uma outra pessoa. Eu atendi, por exemplo, uma pessoa que era cega, que a família inteira era cega, porque em uma outra encarnação eles eram donos de escravos, eles mandavam cegar os escravos para que eles não fugissem, para que eles ficassem só ali e não tentassem fugir, que era um problema recorrente para os donos de escravos, né? Então, o que aconteceu? Eles vieram cegos nessa encarnação. Então ninguém se fica doente à toa, ninguém tem câncer à toa, ninguém perde emprego, ninguém fica pobre, de jeito nenhum, sem que haja um grande motivo para isso. Deus não joga dados. Isso é uma frase que o Einstein falou, porque ele sabia que nada no universo acontece aleatoriamente, inclusive a questão da física e etc. Porém, se você perde o seu emprego, sua esposa, o dinheiro, ou você está fazendo escolhas erradas nessa existência, ou vem lá do passado. Ou então pode ser um pouco de cada, um pouco do passado, um pouco nessa vida. Mas de qualquer forma, você é exatamente o resultado de tudo que você é. Você recebe exatamente tudo que você merece, nem mais nem menos. Para isso existem espíritos extremamente inteligentes que fazem cálculos, por exemplo, matemáticos melhores do que se você pegar os 20 melhores matemáticos do planeta e colocar eles com as melhores calculadoras e equipamentos. Um espírito desse consegue fazer muito mais cálculo do que eles só de cabeça. Esses espíritos que são da alta classe espiritual, eles coordenam todo esse processo. Eles sabem que o Joãozinho ali precisa passar por isso, por causa disso, por causa daquilo. E ele vai fazer com que isso seja feito. E acabou. Isso não é ruim, na verdade, porque o Joãozinho se depura. A vida física é só um pedaçozinho na eternidade. Então qual que é o objetivo desse espírito? Ele quer que o Joãozinho aprenda humildade. Então ele vai fazer o Joãozinho passar fome se precisar. Ele não é ruim, esse espírito, pelo contrário, ele está querendo ajudar o Joãozinho. Porque ele pensa na eternidade, ele não pensa naquela encarnação física. Então esses males, na realidade, acabam sendo bons para o nosso espírito.
a gente acaba desenvolvendo humildade, acaba desenvolvendo a paciência, acaba espiando. Então, tanto a expiação como a prova fazem muito bem para nós. Então, a conclusão: não devemos ficar chateados com as coisas que acontecem com a gente. A gente tem que fazer a nossa parte, se esforçar ao máximo, trabalhar ao máximo, tratar todo mundo muito bem, com respeito, fazer a caridade, até porque nós sabemos que é realmente uma conta corrente. Se você tem negativo lá 50 pontos, vamos dizer, e você fizer a caridade, você vai abatendo, abatendo, a conta corrente vai ficando cada vez mais normal, vamos dizer assim. Na minha própria vida mesmo, eu que não me considero nada demais, óbvio, porque eu nem sou um espírito evoluído nem nada, mas eu fiz algumas coisas que, segundo os espíritos, foram coisas boas para as pessoas, e eu recebi muitos méritos. Um deles era um refluxo que eu tinha que não passava de jeito nenhum, que eles disseram que curaram porque, como eu ajudei algumas pessoas, eles poderiam facilitar esse refluxo que ia comigo até a minha morte. Mas eles falaram: não, tudo bem, você tem mérito, agora a gente pode curar esse refluxo seu. Mas é claro, né, a gente tem que fazer as coisas sem pensar em receber nada em troca. Mas em resumo não fique triste. Se está acontecendo isso, você mereceu. Faça a sua parte e acabou. Se esforça ao máximo, porque se sua expiação é desse tamanho, você faz isso daqui, ó, você passa ela. Se não é para você ter um emprego bom por causa disso daqui, você trabalhar, se esforçar e pum, você ultrapassa. Eu também tenho muitas comprovações dessas que pretendo continuar contando no nosso canal aqui. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar, dar like. Se você estiver no Facebook, marca seus amigos. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever. E é isso aí, pessoal. Até mais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois o Brasil precisa de mais espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até a próxima.